E olha, depois de mais de 13 anos, as obras de transposição do Rio São Francisco estão na reta final. As águas devem chegar ao Rio Grande do Norte na quarta-feira. E para falar sobre esse projeto, a gente vai até Brasília conversar agora ao vivo com o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, obrigada por falar com a gente. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, estamos à disposição. São 16 anos, desde 2007. Faz tempo. Aí, então, 16 anos, dá para falar que a paternidade da obra é do governo Bolsonaro? A paternidade é do povo brasileiro, né? Ele começa a ser tratado nos idos de 1840, quando Dom Pedro II ainda era o imperador do Brasil. Então, essa é uma obra que pertence ao Estado, pertence à população, e é uma dívida que está sendo resgatada para com o Nordeste. Agora, é um fato que este governo, ele deu a importância devida a essa obra. Uma obra em que havia necessidade de se dar foco, de se garantir recursos, né? De se estabelecer como prioridade, e isso foi feito. Por isso é que nós estamos em vias de comemorarmos aí finalmente a chegada das águas do São Francisco no último estado do Nordeste setentrional, que é o nosso Rio Grande do Norte, na quarta-feira, dia 9. Ministro, o Rio Grande do Norte, se não me engano, se não me falha a memória aqui, é o estado mais semiárido, né, do Nordeste. Então, qual o impacto já direto de quantas famílias que devem ser já beneficiadas com essa chegada das águas por lá? Olha, quando o projeto foi traçado em 2007, a ideia eram 12 milhões de pessoas e aproximadamente 390 municípios. Ocorre que o projeto ele tem uma série de obras acessórias, são canais, adutoras que permitem que a água, a partir dos eixos principais, chegue nas cidades que estão ao longo do perímetro, né? Então nós estamos falando aí de 16 milhões e meio de brasileiros que moram no semiárido. Nós estamos falando aí de mais de 540 municípios, diante dos 390 iniciais. E o nosso Rio Grande do Norte, você tem razão, é o estado que proporcionalmente tem a maior área no semiárido, tem mais de 90% do seu território no semiárido. E lá, olha, está uma festa extraordinária, né? Eu estava comentando antes de começarmos aqui a entrevista, eu passei o final de semana lá, as caravanas que estão sendo formadas, né? As pessoas que estão se deslocando de forma espontânea. É uma festa e uma realização de um sonho antigo dos sertanejos, dos nordestinos, e em especial lá do nosso Rio Grande do Norte. Ministro, quando que as obras devem terminar de toda a transposição e, de fato, com essa obra agora que chega ao Rio Grande do Norte, outros estados, a água chega, ou a seca, a gente pode falar que a seca acabou, termina, ou tem mais obras ainda a serem feitas? Olha, muita coisa ainda para ser feita. A gente está falando de uma estrutura de mais de 3 mil quilômetros de adutores e canais. Seguramente é a maior obra hídrica do mundo em construção. Eu não conheço nenhum outro lugar do mundo que tenha uma obra dessa magnitude. E é bom lembrar que quando ela foi gestada em 2007, se imaginou canais na extensão de 699 quilômetros, né, que eram os dois eixos norte e leste, além dos canais do Agreste, em Pernambuco, do Salgado, no Ceará, e do Apodi, na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ocorre que, ao longo de 10 anos, de 2007 a 2016, muita coisa foi deixada para depois. Então, por exemplo, esses 3 ramais que eu falei, sequer saíram do papel. Foram obras que sequer tiveram o seu planejamento definido em projetos. Em 2018, começa o canal do Agreste de Pernambuco, o ramal do Agreste, desculpe. Essa obra de 1 bilhão e 600 milhões foi completamente construída, edificada no governo do presidente Bolsonaro, que permite que 2 milhões de pernambucanos tenham água tratada. O canal do Apodi foi licitado ano passado, as obras já se iniciaram, 56 municípios vão ser beneficiados, mais de 700 mil pessoas. É uma obra de 1 bilhão de reais. E o ramal do Salgado, a licitação foi aberta dia 2 agora. Obra de 600 milhões de reais que vai resolver a situação daquela região de Russas, ali no Ceará, na fronteira com a Paraíba também. E são obras importantes que foram deixadas para depois. Então a gente tem ouvido uma narrativa recorrente nas redes sociais de que o governo do PT haveria edificado 95% dessa obra. Isso não é verdade, né? A obra ela se inicia com um horizonte de 700 quilômetros aproximadamente. Foi reduzida para 499, nós retomamos os 700 quilômetros e com os canais acessórios nós estamos falando de mais de 3 mil quilômetros.
Nós já temos aí, só na área do piso, quase 14 bilhões de reais investidos. Desses, 55% foi no governo do PT, nesses 10 anos do governo do PT. 55% de investimento. Mas o que é importante colocar é que a funcionalidade, a operação, o funcionamento do canal, ou dos dois ramais, só era em torno de 15% a 15,5% quando houve a mudança de governo entre a ex-presidente Dilma e o presidente Temer. Então, muita coisa precisou ser feita ainda e refeita, né? Porque ao longo desses 10 anos do governo do PT, canais que foram abandonados, obras que foram deixadas ao relento, falta de planejamento em obras que tiveram que ser feitas novamente. Então, todo um retrabalho em função de acordos do Tribunal de Contas da União, detectando superfaturamento, sobrepreço, abandono de empresas. Enfim, houve uma série de problemas na obra. Tanto é que, quando ela começou em 2007, a ideia era que ela fosse concluída em 2012, com 4 bilhões de reais. Depois foi reaprazado para 2016. Nós estamos em 2022. E o que a gente vai concluir é o último trecho do canal do ramal norte, já que o leste foi concluído pelo presidente Temer em 2017. E esse é o mais importante porque atinge os 4 estados: Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E é importante colocar também que quando nós chegamos ao governo, as águas do eixo norte ainda estavam em Pernambuco, que é o estado doador, né? Ali em Cabrobó, onde há a prospecção da água próximo a Salgueiro. Então foi este governo do presidente Bolsonaro que levou as águas do São Francisco para o Ceará, em Jati. E foi este governo que levou de volta as águas para Paraíba, ali naquela região de Caiçara, de Engenheiro Ávidos. E é este governo que está conseguindo chegar com as águas ao Rio Grande do Norte. Então, esse é uma obra do Estado brasileiro. A determinação do presidente foi que não deixasse obras paralisadas e desse uma atenção especial a essa obra que interessa a 16 milhões e meio de cidadãos nordestinos que moram no semiárido e que, a partir dessa estrutura, vão ter a possibilidade de, a médio prazo, emanciparem as suas regiões do carro-pipa, que para nós é essencial. Eu acho que é um resgate de uma dívida do país para com o Nordeste do país. Isso, vou chamar também a Tainá Farfan para a nossa conversa, nossa repórter aí em Brasília, você conhece bem. Tainá, com você. Oi, ministro, um ótimo dia para o senhor. Obrigada pela entrevista aqui na CNN. Eu queria saber o seguinte: a barragem de Oiticica é a última que foi construída, né, no eixo norte. Ela marca, então, a chegada das águas no Rio Grande do Norte. Mas eu lembro quando a gente fez aquela viagem na Jornada das Águas, que apesar dessa construção dos eixos principais ter sido concluída agora, né, essa semana vai ter esse evento que vai marcar o encerramento, ainda precisam de algumas obras acessórias, que são aqueles canais adutores, né, canais acessórios, para poder levar água de fato para toda a população. Então eu queria saber em que pé está a construção desses canais acessórios e se de fato essa água já chegou para toda a população, se não, quando que essa população, né, que é estimada aí que deve ser beneficiada com essas águas do Rio São Francisco, quando essa população deve de fato receber essas águas? Bom, Tainá, obrigado pela pergunta. Eu acho que você teve a oportunidade de acompanhar a Jornada das Águas conosco a partir da nascente do São Francisco, lá na Serra da Canastra. Percorremos aí os 9 estados do Nordeste, além de Minas Gerais. E é importante esse sentimento que todos nós temos de quem vai em loco, quem observa a situação e quem vive, né, essa condição de agrura, de dificuldade em função dos problemas climáticos que o nosso país sempre teve, né? Então, quando você fala da barragem do Oiticica, essa obra começa em 1952, quando o presidente Getúlio Vargas era o mandatário do país. Então, nós estamos 70 anos depois concluindo uma obra que já deveria ter sido concluída há muito tempo. Na época, ela era uma obra que se destinava a controlar as cheias do Rio Açu e que inundavam, quando acontecia de 8 em 8 anos uma chuva maior no Nordeste, uma região úmida e fértil denominada Vale do Açu. Então, no início da transposição, ela passa a ser também um reservatório para condicionar as águas na chegada do Rio Grande do Norte e para servir de pulmão, né, de oxigênio para a região e de uma reserva estratégica. Então, essa obra que está sendo concluída, só no governo do presidente Bolsonaro foi aportado mais de 300 milhões de reais, mais de 60% da obra no governo atual. Isso não significa que é mérito de ninguém, é apenas uma obrigação de chefe de Estado que deveria ter sido assim anteriormente, quer dizer, dar foco a um problema que é importante para o conjunto da nação brasileira. Então, vamos lá. Lá em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, nós estamos aí tratando da questão do reservatório de Jequitaí,
que é um reservatório que vai dar segurança hídrica à região norte de Minas Gerais, principalmente norteada geograficamente por Montes Claros, que é a capital daquela região, que parece muito com o Nordeste brasileiro, por isso está na área de Sudene, e que vai conseguir colocar de recarga no Rio São Francisco 65 metros cúbicos por segundo. Pra você ter uma ideia, hoje, apesar da outorga de 129, nós estamos bombeando para todos os estados brasileiros alguma coisa como 30 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, 2 vezes e um pouquinho a água que está sendo utilizada na transposição. Na Bahia, nós demos ordem de serviço para fazermos o canal do Sertão Baiano, a partir de Juazeiro, a cidade que é vizinha a Petrolina. E para nós tem um significado muito bom, é muito especial, porque é nessa cidade e nesse canal que nós vamos dar uma condição diferenciada ao sertão de Canudos, lá de Antônio Conselheiro, e perenizar o rio Vaza Barris, né? Nós vamos agora fazer no mês de março a licitação do canal do Xingó para obra física, uma obra que é sonhada há 50 anos pelo povo de Sergipe, prospectando água em Paulo Afonso. Né? Em Alagoas, nós inauguramos a 4ª etapa do canal do Sertão Alagoano, recursos aportados integralmente no governo do presidente Bolsonaro, para mais de 100 mil alagoanos que passam a ter água tratada nas suas torneiras. Né? Em Pernambuco, como falei anteriormente, nós concluímos o canal do Sertão, canal do Agreste, aliás, desculpe. É uma obra que está atendendo 2 milhões de pernambucanos naquela região de Sertânia e de Arco Verde. Na Paraíba, nós vamos inaugurar agora, no mês de março, Vertentes Litorâneas. É um complexo de canais que, a partir do Rio São Francisco, vai beneficiar quase 600 mil paraibanos naquela região do sertão da Paraíba. No Rio Grande do Norte, além da adutora do canal do Apodi, que contempla Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, também a adutora do Siridó, que será licitada agora no mês de fevereiro. Então, no Ceará, tem o Cinturão das Águas, né, que está tendo aporte do governo federal, 90 e tantos % da obra é aporte do governo federal com convênio com o governo do estado. A adutora do Agreste pernambucano, que já está com quase 70% da obra, é finalizada com recursos também do governo federal, com contrapartida do governo do estado. Então, canal do Piancó também lá na Paraíba, eu diria, várias obras de canais acessórios e complementares que vão dar essa capilaridade nos canais principais, nos 2 eixos, e que vão permitir que a água de forma efetiva chegue para esse número de brasileiros, estimados em 16 milhões e meio de pessoas, que hoje vivem praticamente ou do carro-pipa, ou da cacimba, ou da água que é aprovisionada por ocasião das chuvas, das barragens subterrâneas, e não tem tratamento de água adequado, que certamente impacta positivamente as suas vidas. A gente tem hoje no Brasil, e o marco do saneamento deixou isso claro, 35 milhões de brasileiros que não têm água tratada, e boa parte delas está no semiárido nordestino, que a transposição vai equacionar a médio prazo, e no norte do Brasil, pela má distribuição e pela má conservação das estruturas de adutora das companhias de saneamento estaduais. Ministro, tem bastante gente aqui querendo participar da nossa conversa. Basília Rodrigues também participa. Bom dia, Basília. Oi, tudo bem, ministro? Obrigada pela entrevista, obrigada, Marcela, de Juto. Exatamente, a gente vê aí pelas suas explicações que o senhor sabe muito de São Francisco e toda essa obra de transposição do rio. Bom, mas eu quero saber o que o governo está fazendo, pretende fazer, para que esta obra seja mais associada ao governo de Jair Bolsonaro, para que ela não seja identificada a Dom Pedro II, Getúlio Vargas, como o senhor citou na entrevista, e também que não seja associada ao ex-governo petista. A gente está aí em um ano eleitoral, o governo avalia, ouvindo alguns estrategistas, que até agora a população não teve mesmo a percepção eleitoral, ou pelo menos não tem dito isso nas pesquisas eleitorais, das vantagens do pagamento do Auxílio Brasil e, enfim, identificando isso ao governo de Jair Bolsonaro. O que o governo pode fazer para que essa percepção seja mais acentuada em relação ao São Francisco e todas essas ações ao Nordeste brasileiro? Você acha que o presidente fará mais viagens ao Nordeste, por exemplo? Basília, o governo tem tido uma preocupação de concluir obras que foram iniciadas em governos anteriores sem se preocupar com a questão da paternidade, até porque os recursos pertencem à população e à sociedade.
É verdade que a forma como nós estamos executando essa obra, ou essas obras, é bem diferente. Em 3 anos apenas, nós executamos quase 25% do total dos complexos de transposição, enquanto que em governos anteriores, em 10 anos, foi um pouco mais de 50%. Sem corrupção, sem desvio, sem malversação de recursos públicos, sem a necessidade de refazer obras porque tiveram defeitos na construção, dando foco, mesmo com as dificuldades fiscais que o Brasil tem, o volume de recursos aportados anualmente tem sido superior em média aos anos anteriores. Nós entendemos que essa é uma obra, eu vou repetir, do Estado brasileiro. Agora, o fato do presidente ter tido esse cuidado, ter essa atenção e nos orientar literalmente que nós abraçássemos o Nordeste do Brasil, não é apenas pela questão política. Aliás, todo agente público é julgado politicamente ou oportunamente em função pelo que fez ou deixou de fazer. Mas é principalmente pela necessidade de enfrentarmos um quadro de desigualdade regional que perdura há mais de 100 anos. É bom lembrar que o Nordeste tem quase 30% da população do Brasil e pouco mais de 14% do produto interno bruto. E o que nós estamos fazendo não é apenas a transposição e os canais acessórios, que por si só são uma obra extraordinária que vai gerar um impacto maravilhoso na população daquela região. Mas nós estamos aí com um programa vigoroso de poços artesianos, de pequenas adutoras, de barragens de pequeno porte, médio porte, de dessalinizadores, porque esse é um processo sistêmico, em que cada problema tem que ser encarado com uma solução diferente. Não é uma receita de bolo onde todos vão caber. E como a gente tem dito, ninguém fica para trás. Né? A nossa atuação na área hídrica se dá não apenas pela obra em si, mas porque nós entendemos que tem que haver uma visão sistêmica. Por exemplo, a água diminui a pressão sobre o sistema de saúde pública, porque erradica doenças que historicamente já deveriam ter sido retiradas do cenário do país. Diminui a mortalidade infantil, permite a instalação da indústria, do comércio, do serviço. Isso gera um efeito virtuoso na economia. Permite o tratamento adequado do esgoto, que é jogado in natura no perímetro dos rios. E o mais importante, Basílio, esse governo que é declarado um governo que não tem preocupação com o meio ambiente, ele faz 2 ações importantíssimas. A primeira, Águas Brasileiras, onde nós buscamos a parceria com a iniciativa privada para fazer um trabalho de revitalização de bacias hidrográficas. Né? Nós já temos aí quase 500 milhões de reais da iniciativa privada em vários bacias hidrográficos do país, inclusive no Rio São Francisco e Parnaíba. E a capitalização da Eletrobras, que está nessa discussão do 3CU. Na hora em que ela ocorrer, nós teremos aí em torno de 3 bilhões de reais, em torno de 300 milhões ao longo dos próximos 10 anos, só para ações de desassoreamento, de replantar matas ciliares, de fazer o desenvolvimento sustentável das populações que estão no perímetro desses rios, de tratar de forma adequada o esgoto, né? Enfim, de recuperar o rio, porque não adianta você ter o rio trazendo água com capilaridade para boa parte do Nordeste setentrional, se você tem um rio que está doente. Então, nós estamos investindo em recuperar e tornar saudável o rio. Então, a preocupação do presidente é prestar contas à sociedade, é mostrar efetivamente o que está acontecendo, porque muita coisa que é feita não tem visibilidade. Mas eu lhe asseguro que, a exemplo do que ocorreu na década de 60 no meu estado, e o meu estado era um estado que não tinha luz elétrica, nós vivíamos lá de motores a diesel, de lamparina e bicos de gás. Quando chegou a energia proveniente de Paulo Afonso, houve uma revolução no estado. No primeiro momento foi um impacto pequeno, mas a médio e longo prazo, você olhar para trás, quem é que sabe viver sem energia elétrica? Da mesma forma, nós temos lá no Rio Grande do Norte 167 municípios. Mais de uma centena deles têm água tratada, teoricamente ligada a uma rede de abastecimento. Mas chega água de 15 em 15 dias, passa 2 meses sem chegar. É uma água que você tem sem ter. Então isso vai mudar. Nós vamos dar uma segurança hídrica a todo o estado do Rio Grande do Norte, ou boa parte dele, a partir da chegada dessas águas. A exemplo do que está acontecendo em Pernambuco, na Paraíba e no Ceará. E isso não tem preço. Eu não tenho dúvida que a população oportunamente vai saber reconhecer e fazer seu juízo de valor. Ministro, muito obrigado pela entrevista aqui no Live CNN. Obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Dia 9, vamos todo mundo lá abraçar o Nordeste brasileiro, porque nos 200 anos da independência, nós finalmente vamos dar a possibilidade de emancipar o Nordeste e o semiárido. Obrigada, ministro. É muito ministro. importante.